Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, presidente confirma a possibilidade de Congresso Nacional aumentar, subir o valor do Auxílio Brasil. Novidades para vocês. Fiquem comigo nesse vídeo que eu venho trazer as últimas notícias e as últimas atualizações sobre os principais benefícios sociais do nosso país, mais especificamente a respeito dos pagamentos liberados no dia de hoje, veja quem recebe, e também sobre o aumento no Auxílio Brasil. Ou seja, se você recebe o Auxílio Brasil, se você recebe o Auxílio Gás ou até mesmo algum outro benefício do governo federal, você precisa ficar comigo nesse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos, vão deixando um like aí para fortalecer o trabalho e ajudar na manutenção do canal, se inscreva aqui embaixo, registre os seus comentários e mande esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Sem mais enrolação, bora lá para as informações, começando com os pagamentos liberados no dia de hoje. Hoje, dia 20 de abril, quarta-feira, tem pagamento liberado para os beneficiários, para as beneficiárias que tem o início final 4. Pagamento do que, Matheus? Do Auxílio Brasil no valor mínimo de R$ 400 e também do Auxílio Gás no valor de R$ 51. Portanto, R$ 451 liberado aí no Caixa Tem para milhões e milhões de brasileiros. Também está liberado no dia de hoje o saque extraordinário do FGTS, até R$ 1.000 para milhões de brasileiros que são nascidas no mês de janeiro. Tem pagamento liberado para você também no Caixa Tem. Então hoje temos 3 pagamentos: Auxílio Brasil, Auxílio Gás e FGTS, saque extraordinário de até R$ 1.000. Beleza? Agora vamos falar sobre o que tem movimentado o Congresso Nacional. Vamos falar sobre aumento no Auxílio Brasil. Há alguns dias já nós estamos na expectativa de o Congresso Nacional votar a medida provisória 1076, que foi a medida provisória que instituiu aquele benefício extraordinário que complementa o Auxílio Brasil para que ele chegue no valor de R$ 400. Com essa medida provisória entrando em pauta, nós temos algumas possibilidades. A manutenção do valor de R$ 400 também a partir do ano que vem, porque os R$ 400 é somente nesse ano, mas também existe a possibilidade de aumentar o valor do Auxílio Brasil também a partir do ano que vem. Matéria na tela. Olha só, Lira diz que há possibilidade de Congresso subir Auxílio Brasil. É isso mesmo que disse o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Em 2020, a Câmara dos Deputados aumentou o programa Auxílio Emergencial, não sei se vocês lembram, e em seguida o governo ampliou, enfim, chegando lá a R$ 600. Quem sabe o Congresso Nacional não nos ajude também a aumentar o valor do Auxílio Brasil. Prestem atenção. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, admitiu nesta terça-feira, dia 19, a possibilidade de o Congresso aumentar o valor do benefício concedido por meio do programa social Auxílio Brasil. Está na pauta da Casa Legislativa uma medida provisória que complementa o valor do benefício que substituiu o Bolsa Família. No fim do ano passado, por exemplo, o governo editou o texto subindo o valor de R$ 224 para R$ 400, ou seja, ninguém está recebendo menos do que R$ 400. Mas nesse ano podemos ter um aumento no benefício. Agora, a medida provisória precisa passar pelo Congresso, caso contrário, ela deixa de valer. Ou seja, vocês receberiam o valor original do Auxílio Brasil, aquele que vocês receberam lá em novembro. Questionado por jornalistas se via risco de o Congresso aumentar o valor do benefício, Lira disse que risco sempre tem. Foi o que disse o presidente Arthur Lira. Ou seja, não houve descarte na possibilidade de aumento no Auxílio Brasil. E tem mais, olha só o que ele disse: não fizemos reunião sobre isso ainda, não discutimos esse assunto, é um valor que está sendo pago já há 3 meses, 4 meses, é certo que vamos chegar em um bom termo, espero que tenhamos responsabilidade sobre isso, disse o presidente. O presidente afirmou que a medida provisória deve ser votada na próxima semana, mas ainda não há definição de relator. Então ele já deixou claro que nesses dias aqui de votação, enfim, não vai ter
discussão e debates e votação da medida provisória 1076. Mas na semana que vem ele disse que está na pauta e deverá ser votada essa medida provisória. Ainda não há definição de relator dessa medida provisória, mas nos próximos dias ou nas próximas semanas deveremos ter a votação dessa medida provisória. Em 2020, quando o governo enviou a medida provisória que criava o auxílio emergencial, lembram disso? A Câmara aumentou a previsão do benefício de 300 para R$500. E em seguida, para carimbar o programa como se fosse programa do governo federal, o Palácio do Planalto autorizou a base governista a propor o aumento de mais R$100, chegando o benefício no patamar de R$600 concedido naquele ano. Há, por isso, o risco de o Congresso Nacional ampliar novamente o valor. Naquela ocasião, a oposição trabalhou pelo aumento do auxílio para R$500, mas para dizer que o Auxílio Brasil foi um programa ali do Bolsonaro, ele deu a cartada final e deixou o valor de R$600. Mas quando começou ali, começou em 200, né, orientado ali pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Acima de tudo, a gente precisa ter responsabilidade. O Auxílio Brasil já veio inovando, já é um número bastante significativo. Não do tamanho que a população que está sofrendo com a alta das commodities e com a inflação que é mundial, né, enfim. Mas a gente tem sempre que pesar pelo que é possível. De vez em quando o Congresso não pesa a mão direito sobre as contas públicas, elas desequilibram. O assunto, segundo ele, será tratado com toda a responsabilidade, debate claro no plenário das possibilidades de se manter o texto ou alterar, caso a maioria dos deputados e senadores acharem conveniente. Se vocês querem assistir o que de fato disse o Arthur Lira a respeito desse assunto e outros assuntos também que serão tratados na Câmara dos Deputados, assista esse vídeo diretamente da Câmara dos Deputados. Olha só. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a Câmara já está trabalhando em regime presencial e são vários os projetos que os deputados devem analisar em plenário nas próximas semanas. Muito apropriada é a discussão do 4188, por exemplo, a 1090 do FIES, a do Auxílio Brasil, não é? A questão da 1085, a desburocratização do sistema de cartórios, ali que envolve também o CNJ. Então tem várias matérias que podem andar. E a 1090, inclusive, com a discussão que eu tive semana passada com o presidente Pacheco, que nós não avançamos essa semana, porque não conseguimos reunir com a Economia nem com a Segov, para juntarmos Câmara, Senado, Economia e Segov, para discutir até onde vão os limites da questão do HELP ou do Refis e com a transação também para poder incluir na medida provisória, seria uma maneira mais adequada nesse momento. Sobre a instalação das comissões permanentes, Lira disse que pequenos ajustes com deputados do antigo PSL devem ser acordados nas próximas horas para que os colegiados passem a funcionar na Câmara. Nós fizemos na semana passada a reunião com os líderes. Eu hoje finalizei as últimas conversas com o líder do União Brasil. Nós vamos fazer alguns ajustes aqui, eu preciso conversar ainda com os antigos integrantes do PSL, principalmente daquela ala que nos apoiou e que em cima dela nós fizemos o acordo para essas comissões, para tentar fazer um ajuste, mas elas estão resolvidas e vão ser encaminhadas de hoje para amanhã já para os partidos poderem indicar seus membros e presidentes. Lira disse que são infundados os dados da matéria jornalística, que diz que os parlamentares brasileiros têm maior poder de definir o orçamento se comparados a outros parlamentos de países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Segundo o presidente da Câmara, a matéria faz uma comparação rasa. Ela está totalmente infundada. Eu, assim que fui instado por um ou dois veículos de comunicação, eu reportei a mensagem ao relator do orçamento, que depois, se vocês quiserem, eu mando a resposta dele para vocês. E os outros países têm instrumentos de institutos de fomento de economia e cada um tem a sua expertise de gerir o orçamento. Mas em todos os lugares do mundo o orçamento é feito pelo Congresso Nacional, pelo Parlamento. E eu costumo dizer, o tão polêmico orçamento do relator geral, ele tem tido sempre adequações para torná-lo mais transparente, mais acessível, mais justo, mais perto dos anseios populares. E ele equivale a 0,03% do orçamento geral da União. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses números e como os outros países se fazem. É muito fácil você fazer uma comparação rasa de um assunto sem profundidade.